Olá meus amigos aqui do canal Empreendedores do Campo. Alguns dias atrás eu postei um vídeo falando que eu faria uma série de vídeos sobre o cálculo do custo da silagem na sua propriedade rural. A gente já viu o primeiro vídeo, onde eu apresentei duas formas da gente fazer a medição da área plantada com milho destinado à silagem. O link está aqui embaixo na descrição. E nesta segunda aula a gente vai fazer alguns cálculos, entrar na parte de cálculos para você estimar a produção da silagem dentro daquele seu espaço. Nesse vídeo de hoje especificamente a gente vai falar como você vai determinar quantas plantas de milho existem na sua área, certo? Para que você depois possa estimar a produção de massa naquele espaço. Bom, nosso cálculo inicia aonde a gente vai buscar entender quantas plantas existem dentro da nossa área. Para isso, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é 1 hectare de terra. A gente pode fazer de conta que 1 hectare de terra é este quadrado ou retângulo. Vamos fazer de conta que isso aqui seja um quadrado. 1 hectare de terra são 10.000 metros quadrados, ok? 10.000 metros quadrados formam 1 hectare de terra. O que são 10.000 metros quadrados? É um espaço, seria um quadrado de 100 metros de largura por 100 metros de comprimento. Isso forma 1 hectare de terra. Bom, mas aí você pode perguntar, bom, Vanderlei, isso aqui pode representar 1 hectare de terra. Porém, é muito raro a gente ter uma lavoura em formato de retângulo ou formato de quadrado. A gente tem, muitas vezes, lavouras bem diferentes, né? Com formações bem diferentes. E aí, esse cálculo aqui fica um pouco difícil da gente fazer. Como é que a gente vai saber a largura e o comprimento se em alguns lugares essa lavoura é mais larga, em outros lugares ela é mais estreita, ela não segue linhas retas. Mas a gente pode determinar esse espaço através desses aplicativos que eu mostrei no vídeo anterior, onde a gente pode fazer a medição desses espaços. Bom, a pergunta é, quantas plantas de milho cabem dentro do meu espaço? Essa é a nossa pergunta. Como é que a gente vai conseguir determinar isso? Vamos fazer de conta que essa aqui é a nossa lavoura de milho. Essa nossa lavoura de milho aqui, ela tem 2,5 hectares. Esse é o tamanho dessa nossa lavoura de milho. Como é que a gente vai estipular, como é que a gente vai entender quantas plantas de milho tem dentro dessa lavoura? Aí a gente vai começar a fazer alguns cálculos. Primeiro cálculo, lembrando que 1 hectare de terra é uma área de terra de 100 metros por 100 metros. Ou seja, se fosse um quadrado, seria isso aqui. 100 metros de comprimento por 100 metros de largura formam 10.000 metros quadrados, ok? Bom, em primeiro lugar, a gente vai ter que determinar quantos metros, ou melhor, quantas linhas de semeadura existem dentro daquela nossa área. Ou seja, quantas linhas de semeadura de milho eu tenho dentro desta minha área aqui. E da mesma forma, se eu for fazer o plantio aqui, quantos metros de linhas de milho eu tenho aqui dentro desta minha área? Como que a gente vai determinar isso? Vamos partir do pressuposto do nosso hectare de terra ser um quadrado. A gente sabe que ele tem 100 metros de largura. E a gente sabe que a gente utiliza a nossa plantadeira com um determinado espaçamento. Que esse espaçamento ele vai mudar de propriedade para propriedade. Alguns usam espaçamento 45, outros usam espaçamento 75, outros usam espaçamento 90, enfim, a gente tem vários espaçamentos entre linhas no plantio do milho. Primeira coisa que a gente precisa saber, qual foi o espaçamento que a nossa lavoura foi plantada, ou qual é o espaçamento da nossa plantadeira, ou da plantadeira da pessoa que a gente contratou para fazer esse plantio. Vamos supor aqui que o nosso espaçamento seja 75 centímetros. Bom, a gente já tem dois dados. Nosso primeiro dado é que
seria 100 metros de largura e o nosso segundo dado é que o espaçamento entre linhas seria de 75 centímetros. Então, qual é o cálculo que a gente precisa fazer? Primeiro cálculo é pegar os 100 metros da largura, ok? E dividir pelo espaçamento de 75 centímetros, para que a gente consiga encontrar, então, aqui quantas linhas, na verdade, o número de linhas de plantio que existe nesse nosso espaço. Vamos fazer esse cálculo. Bom, então a gente vai fazer esse cálculo aqui. Vamos dividir 100 por 0,75. A gente vai achar o resultado de aqui, ó, 133,33 linhas. Então, dentro desse espaço, considerando que um hectare é um quadrado de 100 por 100, a gente teria 133 linhas de plantio utilizando um espaçamento de 75 centímetros. Se a gente for utilizar um espaçamento de 45 centímetros, vamos colocar aqui 75 centímetros, no espaçamento 75 centímetros, a gente tem 133 linhas. No espaçamento de 45 centímetros, que muita gente também semeia o milho para fazer silagem, nesse espaçamento de 45 centímetros, vamos ver quanto a gente teria. A gente teria, deixa eu voltar aqui, 100 dividido por 0,45. A gente teria 222 linhas, certo? A gente teria 222 linhas na largura. E agora, a gente encontrou, então, a área, né, o cálculo da área, que a gente fez lá no vídeo anterior, com os aplicativos. A gente sabe que aqui no nosso exemplo, a nossa área de plantio é 2,5 hectares. A gente já encontrou a largura do espaçamento entre linhas e agora a gente sabe que dentro de 1 hectare nós temos aqui, vamos utilizar aqui para o nosso exemplo o espaçamento 75, a gente tem 133 linhas de plantio e se a gente utilizasse o espaçamento 45, a gente teria 222 linhas de plantio. Agora a gente precisa saber quantos metros de linha de plantio a gente tem dentro da nossa área. Dentro de 1 hectare fica simples, é só você pegar o valor que você encontrou aqui e multiplicar ele por 100. Tá? Então a gente vai fazer esse cálculo aqui. Utilizando o nosso espaçamento de 75 centímetros, a gente vai ter 133 linhas vezes 100 metros cada linha, ou seja, 133 linhas vezes 100 metros de comprimento, o que nos dá 13.300 metros de linha de plantio. Ou seja, se a gente pegar uma trena, né, um medidor, e ir lá na lavoura e medir, a gente vai encontrar, medindo todas as linhas, em torno de 13.300 metros de linha de plantio. É isso que cabe dentro do nosso hectare. Mas aí você pode talvez ter uma dúvida, tá? Mas eu semeio a minha lavoura, não semeio ela numa direção, eu semeio ela ao redor, ou seja, eu faço as linhas aqui, ó. Não vai alterar? Não, pessoal, não altera. Porque a gente tem um espaçamento de 75 centímetros e tanto faz dentro da área se a gente semeia para um lado, se a gente semeia ao redor, a gente sempre vai ter a mesma quantidade de metros de linha por hectare. Essa metragem ela não vai mudar. Seja 1 hectare quadradinho ou seja 1 hectare de qualquer forma, você vai ter medindo sempre 13.300 metros de linha utilizando um espaçamento de 75 centímetros. Bom, então a gente sabe que dentro de 1 hectare a gente chegou em 13.300, então a gente vai calcular agora dentro da nossa lavoura, que é de 2,5 hectares,
quantos metros de linha a gente vai ter aqui. Então nós vamos fazer 2,5 hectares vezes 13.300 metros. A gente vai encontrar aqui 33.250. Ou seja, nós vamos ter 33.250 metros de linhas de plantio dentro do nosso hectare de terra. Esse é o nosso primeiro cálculo que a gente fez para determinar quantos metros de linha a gente tem dentro da nossa lavoura. Agora a gente vai partir para a segunda parte desse cálculo, onde a gente vai determinar agora a quantidade de plantas dentro da nossa lavoura. Bom, únicos dados que nós vamos guardar, esse aqui e esse aqui. Então, vou apagar essa parte aqui do meu quadro.